Muito bom dia. Estamos chegando aqui. Me ouve, Paulo? Amém. Bom dia, Bruno. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão já conectados, nos ouvindo. Deixa eu fazer os últimos ajustes aqui para que possamos, então, dar início à nossa live. Bom dia a todos os irmãos que estão aí juntos nos acompanhando. Pedimos desde já que os irmãos, na medida do possível, compartilhem o nosso link para que possamos juntos estar aí, então, nessa manhã, estudando a lição de número 7. Você que pode compartilhar a nossa live, por gentileza. Para que possamos, então, estar abençoando aqueles que serão alcançados através do Facebook nesta manhã. Nós estaremos estudando, então, juntamente com o irmão Paulo, a lição de número 7, lição que traz por título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Queremos, desde já, mandar o nosso abraço ao nosso pastor Josué, pastor distrital aqui do setor Santa Rita. Na pessoa dele, nós saudamos as demais lideranças, do nosso setor, bem como todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Paulo, por gentileza, Paulo, nós queremos dar início, só que eu estou fazendo os últimos ajustes de som aqui, Paulo. Claro. Faz uma palavra de saudação para os irmãos que estão aqui nesta manhã, enquanto eu vou fazendo os ajustes. Certo. Então, nós queremos desejar um bom dia a todos, paz do Senhor, que esse domingo seja maravilhoso para todos nós, né? Eu entendo que para o cristão não deve haver dia ruim, né? Pode haver alguns dissabores, muitas lutas, dificuldades, né? Mas em Cristo, nosso dia, por mais dificultoso e atribulado que possa ser, né? Mas cada dia é bom porque é a garantia de que mais um dia se passou, né? Estamos debaixo das asas, sob a graça de Cristo, né? E mais nos aproxima do advento do arrebatamento, que é o que todo cristão ele deve ter esse anseio, porque nós não somos daqui, né? A nossa passagem por aqui ela é temporária e nós acreditamos que pelos preceitos bíblicos, pelos adventos que têm acontecido no mundo, que cada vez mais se aproxima esse dia, né? Então, não nos resta outra palavra dizer, né, que não seja Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, que esse domingo possa ser abençoado para você, para sua família, né? E ontem à noite nós estávamos ali na nossa sede do setor, louvando a Deus ali com o departamento de música, estava a benção, né? Felipe Oliveira pregando, o grupo de louvor, Namã Vargas, enfim, e podemos sentir a presença de Deus. E claro que nós torcemos e para que isso volte não ao normal como era antes, porque eu creio que não vai ser mais assim, né? Teremos sérias restrições, né? Mas que volte mais próximo do normal e possamos estarmos ali na nossa igreja, né? Nada como fazer o estudo da palavra de Deus fisicamente, né? No presencial, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui, né, e que possamos ter esse momento aí de aprendizado, compartilhamento de conhecimento, né.
É uma alegria poder dividir essa manhã com o Bruno, né? Que tem um conhecimento fantástico da palavra de Deus, servo de Deus, e a gente vai aprendendo junto, interagindo, né? Que Deus abençoe a todos nós nessa uma hora que vamos trocar conhecimentos aí. Amém, é verdade, Paulo. É bênção, e a nossa intenção nessa manhã é abençoar você que está nos acompanhando aí, através, né, do estudo da Palavra de Deus. Desde já nós mandamos abraço a alguns irmãos que estão nos acompanhando, a irmã Isabel, que está conectada nos acompanhando, o irmão Assis, um dos nossos pastores encarregados ali do setor, que Deus abençoe, também o irmão João Luiz, que está nos acompanhando, né? Desde já nós pedimos, meus irmãos, peguem o link que nós mandamos nos grupos da igreja aí e acompanhem, mande para as pessoas, para que as pessoas possam, né, entrar nesse link aí, e também compartilhe ali no Facebook, né, para que os irmãos possam ter acesso, então, a esse link. Vamos à nossa lição. Nós pedimos que os irmãos, quando tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para contribuir, né, que os irmãos, então, né, deixem ali nos comentários, que nós, na medida do possível, estaremos lendo. A lição de número 7 traz por título o passe do mal. O texto áureo nesta manhã se encontra na carta de Paulo à igreja que está em Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 6 e no versículo 17, que nos diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Mais uma vez, pelo que sai do meio deles, melhor dizendo, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Paulo, eu vou lendo, Paulo, e quando tiver alguma colocação primeiro aqui na introdução, tu pode me interromper, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Vamos, então, a nossa leitura bíblica em classe, eu não vou fazer para a gente poder, né, dirimir aqui o tempo e fazer da melhor maneira, mas ela se encontra no livro de Esdras, no capítulo 2, versículos 59 ao 62, Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3, e Esdras, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Nosso objetivo geral nesta manhã é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Os objetivos específicos são destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Introdução. Paulo, eu vou ler então a introdução aqui, este primeiro slide, depois tu tem aí a prerrogativa para te fazer os teus comentários. Tranquilo. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. É esta a nossa introdução. Uhum. Bruno, me vem assim várias ideias dentro desse raciocínio, né? Mas uma primeira questão histórica que a gente precisa entender: esses grandes impérios, né, Babilônia, né, e alguns outros, né, qual era a tática de guerra deles? Eles dominavam o território
e eles, de certa forma, eles expulsavam, né, ou retiravam os nativos, né, retiravam ali, no caso, quando foi Israel e Judá, né, retiravam os israelitas da sua terra para que houvesse a disseminação de novas culturas, né, e o que acontece? De forma que enfraqueceria as raízes daquele povo, né. Então, com Babilônia ali, primeiro foram os assírios, se não me falha a memória, que invadiram Israel, e posteriormente a Babilônia e a Judá. Agora me confundiu, né? Mas foram dois impérios diferentes, né? Porque Judá primeiro foi invadido Israel, e 100 e poucos anos depois, se não me falha a memória, foi invadido Judá, né? Tudo isso profeticamente, né, falado muito tempo antes por todos os profetas que antecederam ali, né? Então, o que acontece? Havendo a disseminação de novas culturas, novos costumes, né, os povos, esses povos, esses impérios, eles não cultuavam ao Deus vivo, né? Eles tinham seus deuses, eles tinham seus costumes, eles tinham as suas práticas, e isso, o que acontecia? Levava a uma nova geração, levava até mesmo aqueles nativos ali, aqueles que ficavam ali de uma certa forma, se não estavam fundamentados na doutrina do Deus vivo ali, de servir ao Deus vivo, daqui a pouquinho poderiam se contaminar, né? Então no primeiro momento que aconteceu foi isso, né? Quando o povo volta, né, através de Neemias ali para edificar os muros e os portões, né, havia já uma disseminação de uma cultura, né, de uma trazendo para os nossos dias, assim, como se certos conceitos que nós temos como claros na Bíblia, né, muitas pessoas, né, não só da nova geração, né, mas aí, mas isso não é bem assim, né, mas isso aí foi naquele tempo, agora já não precisa tanto. Então, nesse sentido que a lição, de uma certa forma, ela nos remete, né? Nós não podemos fugir dos nossos fundamentos, né? E a disseminação do mal, né, de certos conceitos, e aqui fala, na verdade, prática, né? Que o mundanismo na igreja, ele corrompe, né, os bons costumes e extingue a santidade. Então, hoje nós temos uma série de costumes e novas práticas que o nosso mundo vem adotando, que vai de encontro às escrituras sagradas, né? A gente nem vai entrar aqui, porque seria impróprio entrar na questão de costumes, pode ou não pode, né? Mas tem certas práticas e certos costumes realmente, né, que vão de encontro às doutrinas bíblicas, e isso é insalubre, isso na realidade é nocivo à nossa saúde espiritual como igreja, né? Então, por isso a necessidade realmente de nós estarmos atentos a isso e nós não esquecermos os nossos, aquilo que verdadeiramente nos fundamenta, né? É interessante, Paulo, para contribuir com a tua colocação, é que eles tiveram que ter uma postura muito firme e determinante para que eles não viessem sucumbir, né, diante das culturas que já estavam estabelecidas pelos povos vizinhos, né? E é isso que tu está falando, que muitas vezes a influência que a pressão externa faz sobre o cristão, sobre a pessoa que tem, né, a iniciação cristã, ela é muito grande, mas a gente tem que estar firme para que não venha, podemos dizer assim, se contaminar com tudo aquilo que está à nossa volta, né? Tanto é que foi uma das advertências, né, que Deus fez com o povo que estava ali na reconstrução do templo e pararam por aqueles 16 anos, chamando a atenção, dizendo, olha, vocês estão preocupados com tantas coisas, deixando-se influenciar por tantas coisas, porém a minha casa está de lado. Ou seja, eles estavam, de certa forma, deixando-se influenciar, mas Deus os chama a atenção e eles retornam ao caminho novamente para não cair, né, no mesmo erro que levou eles a todos esses anos de escravidão, né, Paulo?
Sim, verdade, né? Bruno, uma constatação que a gente vê, né? Ela não foge do contexto, mas ela destoa um pouquinho, né? Mas a influência que nós somos influenciáveis, né? Qualquer pessoa que diz, eu tenho as minhas, de repente, um pouco mais radical, talvez, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus entendimentos, mas todos nós temos uma certa fragilidade a ser influenciado, né? E o que dirá as crianças, os mais novos na fé, né? Eu observava esses dias, né, um vídeo, né, que mostrava assim um menino de há 20, 30 anos atrás, né, que ele estava à frente da TV e ele estava imitando um super-herói, daquelas séries japonesas de Jaspion, Jiraiya, né, aquelas, né, e ele fazia os trejeitos ali dos homens, dos super-heróis lutando, né, fazia gestos e apareceu agora, aí recentemente, de um menino dançando, imitando o Pablo Vittar, né? Fazendo os trejeitos também do Pablo Vittar ali, né? Mais afeminado e tal, né? Então, o que a gente pode entender da lição de hoje aqui, né? Que, de uma certa forma, principalmente a nova, ela está mais suscetível a essa contaminação, né? Está mais aberta ao novo e, consequentemente, as nossas raízes, né? Por vezes, elas acabam sendo deixadas de lado. E aí, quando você fala na igreja, ou quando um pregador, né, ele começa a trazer os preceitos bíblicos que confrontam essas atitudes, né, no caso, a gente respeita, né, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas, porém, né, os atos, né, contrastam com a Bíblia, né, então, no caso, um Pablo Vittar, né, que é levado ao homossexualismo, é levado aquilo que a Bíblia é clara em relação a isso, né? Então, a nova geração, ou uma, entre aspas, uma mente aberta, né, que começa a receber isso e vai acabar, consequentemente, deixando a doutrina bíblica, vai acabar, consequentemente, deixando os preceitos bíblicos de lado, e isso é nocivo, isso nos afasta de Deus, isso faz com que nós venhamos andar de mãos dadas com o mal, né? E a Bíblia relata muitos casos, né, de personagens que realmente tinham chamada, tinham ministério, tinham dons, mas que por andar de mãos dadas com o mal, que acabando flertando, né, com o mal, acabaram tendo um destino que não era o planejado por Deus, né? Exatamente, Paulo. Interessante é que a gente tem que ter isso em mente, né? Concluindo, né, esse teu tópico aí, é que a influência contemporânea atualmente ela é muito grande, né, Paulo? As pessoas Verdade. respiram, né, o momento que elas vivem, né? Então cabe à igreja, né, se fazer presente, né, também nesse momento, né? É verdade. Vamos adiante, então, Paulo. Vamos em frente. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma experiência amarga nesse sentido.
quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir para Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, Paulo, vou voltar lá no início. E tu pode, então, fazer o comentário. Então, somente os judeus, né, retornariam a ajudar. Não, eu entendo que eu até dei uma acelerada, né, ali na introdução, né, eu acho que muita coisa acelerada, né. Sim. É só interessante, Bruno, que ali fala, né, na quantidade e qualidade, e essa questão nos remete muitas vezes nos dá uma certa... Alguém pode pensar assim, não, mas então eu não vou evangelizar tanto porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Nós não podemos cometer esse equívoco, né? O grande comissionamento, né? Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? A todos, pregai, ide por todo mundo. Então nós não podemos nos esconder nessa prerrogativa, né, nessa questão de que Deus ele quer a quantidade, a qualidade. A qualidade, quem vai fazer essa diferenciação, né, é o próprio Deus, que vai separar o joio do trigo, né? A própria palavra fala isso. Então, não nos compete, né, querer fazer essa distinção. A nossa missão realmente é pregar o evangelho, né? Então, nós não podemos nos esconder atrás dessa premissa, né, de dizer assim, não, nós não podemos... Não precisa de quantidade, e sim qualidade, né? Porque não é essa balança que está ali, né? Não somos nós que fazemos que mensuramos, não somos nós que definimos o que é qualidade e o que é quantidade. Né? Então, os preceitos bíblicos são claros, né? Ali fala em Mateus 7,14, estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, né? E largo é o caminho da perdição. Mas, entretanto, porém, todavia, né, não somos nós que fazemos esse julgamento. E muitas vezes nós já perdemos muitas pessoas, né, por causa dessa questão que nós fazemos esse pré-julgamento, né? Esse aí é mundano, esse aí só falta se desviar, porque já tem já está no caminho, né? Muitas vezes nós somos preconceituosos, fazemos esses pré-julgamentos, e na realidade, trazendo para a nossa realidade hoje, a igreja, né? A igreja, ela é um hospital, ela é um lugar onde necessita ter pessoas doentes, pessoas com problemas. A igreja não é um clube, né? Não é um clube, não é um seleto. Oi? Não ouvi, Bruno. Exato? Sim, é. Exato, perfeito. Sim, entendi. Ela não é uma associação, né, onde para você entrar, você precisa ter o esposo, a esposa, o filho do primeiro casamento, a Bíblia, né, a Bíblia orienta isso, isso é doutrina bíblica, porém a salvação ela é para todos, né? Então nós precisamos ter essa sensibilidade, né, de receber todos dentro da casa de Deus, né? Bom, a gente vai seguir mais em frente aí, né, para a gente não se deter, porque a hora vai passando também, né, Bruno? Vamos em frente. Isso, Paulo. Vamos adiante, então. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Isso é bastante interessante, né, Paulo? Quem eram os samaritanos? Verdade. Os samaritanos era uma mistura de gente, na sua maioria, melhor dizendo, de origem pagã.
Esse povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. E as 10 tribos do norte foram levados cativos para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e habitaram a cidade de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria por herança, e habitaram em suas cidades, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um dos sacerdotes israelita para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Paulo, que colocação ótima isso aqui. Podemos, desde já, eu introduzo o teu comentário dizendo que isso é um retrato fiel, né, do que a gente vive atualmente, né, Paulo? Sim. Historicamente, né, Bruno? Historicamente, porque quando a gente acompanha a história bíblica, né, e vamos pensar que desde a trajetória do povo no deserto, aonde o povo testemunhou as 10 pragas, aonde o povo viu com os próprios olhos o próprio Deus, através de Moisés, abrir o Mar Vermelho, né? O povo viu com os próprios olhos Deus agindo, né? Quais são os passos seguintes do povo de Israel, dos israelitas no deserto, né? No momento de sensibilidade ali, espiritual, de fraqueza, eles foram lá e forçaram Arão a construir um bezerro de ouro, né? Ou seja, ali o povo de Israel já começa, né, a se perder, né, no deserto, né, com a idolatria, né? Depois, mais à frente, né, vamos acelerar a história, né, os próprios reis de Israel, né, o primeiro rei ali, Saul, né, na qual Deus, foi ungido de Deus, né, o que ele faz lá na caverna de Endor, se eu não me engano, quando ele pede uma visão de Deus e ele vai lá na feiticeira, né? E aí vê a imagem de Samuel lá, né? Totalmente fora da direção de Deus, né? Depois Davi foi mais centrado, Davi foi, né, nesse aspecto, era um homem segundo o coração de Deus. Depois o próprio Salomão também, filho de Davi, né, não concebeu mulheres, né, estrangeiras, né? Dobrou-se perante outros deuses lá, no final ele reconhece o Deus vivo, mas ele se perde nessa jogada, né? E aí depois, na sequência ali do reinado de Roboão e Jeroboão, aí virou uma miscelânea, né? Tanto é que um rei era bom, aí mandava destruir, né, os altos dos templos, né, o outro rei ia lá e tudo de novo. Ou seja, a história, na realidade, ela só continuou porque o povo de Israel, ele cultivou isso não vou dizer na sua essência, mas ele vivia de forma paralela. Tanto é que, por exemplo, o rei Ezequias foi um rei fiel a Deus, né, no final da sua vida. O sucessor dele, Manassés, né, fez coisas terríveis, né? Acabe foi um rei extremamente pagão, que acabou morrendo por causa disso, né? Jezabel ali, né, eram terríveis, né? Ou seja, de vez em quando vinha um rei bom, daqui a pouco vinha um rei mau. E nisso o povo de Israel ali se perdendo totalmente, né? Então, isso que aconteceu deles serem exilados da sua terra, foi apenas a consequência, foi o resultado, foi o final de uma prática, né, que durante toda a história de Israel, eles vinham fazendo, né, de uma certa forma, né, Bruno, o que nós fazemos hoje, muitas vezes, nós como igreja, né, nós somos cristãos, mas de vez em quando a gente flerta com o mundo, né, nós somos crentes, adoramos a Deus, mas de vez em quando a gente dá uma flertada com o mundo agora, né, com todas as suas práticas, que a Bíblia condena muitas vezes, né?
Paulo, e é muito interessante a colocação que tu fizeste, porque a gente, quando olha a expressão deuses aqui nesse contexto, acha que para ter uma divisão de fé ou uma divisão de atenção, especificamente precisa-se adorar a um outro Deus. Quando, na verdade, se nós formos analisar todo o contexto histórico, a gente vai entender que essa palavra Deus, dentro da origem pagã, se remete muitas vezes, Paulo, a coisas pequenas a qual nós, né, devotamos a nossa atenção, devotamos a nossa fé, devotamos o nosso esforço. E aqui, contextualizando e contemporizando hoje aos nossos dias atuais, eu vejo que muitas das vezes, até mesmo a nossa geração, Paulo, do qual nós fizemos parte, que é uma geração, podemos dizer assim, tecnológica, ela se remete a aplicar, né, a sua atenção, a sua devoção a tantas coisas, fazendo disso os seus próprios deuses, Paulo. Quando, na verdade, né, eles têm a ideia, o entendimento comum que um Deus seria ele está adorando uma imagem, mas muitas vezes não está adorando uma imagem, mas está fazendo daquilo e está dividindo a fé que deveria de ser exclusivamente para o Deus Criador dos céus e da terra, Paulo. É verdade, Bruno, é verdade. A nossa geração, nesse aspecto da tecnologia, né, a gente está se perdendo de uma forma assim que é assustador, né? Não querendo ser saudosista, e a gente não pode ser radical, né? Mas como é que eu vou expressar, Bruno? Isso é polêmico até, mas muitas vezes a questão do crente raiz, né? Alguns costumes nossos, né? Alguns trejeitos, algumas práticas nós estamos levando não só para a igreja, mas nós, no nosso dia a dia, trazendo para a nossa vivência, e é preciso que a gente coloque a mão na consciência e vá para as Escrituras para nós lermos, entendermos e pedirmos sabedoria e direção de Deus, porque muitas coisas que a gente tem visto no mundo, tem visto na rede social, temos levado para a igreja, né? E isso é muito perigoso. Isso é uma via de duas mãos que eu acho que poderá vir a nos atrapalhar aí logo à frente. A gente precisa a gente não precisa entrar em detalhes aqui, né? Mas aquele que tem sabedoria entende, certo, né? Mas a gente precisa ligar o alerta e começar a analisar, começar realmente a entender, né, o que está acontecendo, né? E, Bruno, uma constatação, né? A gente é líder de jovens e isso me deixa apavorado, né? A nova geração, ela não conhece Bíblia. Ela não conhece o que está escrito dentro das Escrituras, né? Eu não vou nem falar em procurar livro da Bíblia, mas em mensagens que quando eu era criança eram pregadas, a gente sabia, quando abria a Bíblia, lia o título do capítulo, já sabia o que era a pregação, ou ao menos a essência dela. Hoje em dia, essa nova geração não sabe, né? Músicos que vão apenas para tocar, músicos estilosos, e aqui me permite polemizar um pouquinho, mas é necessário, né? Músicos com cabelinhos cortados de um estilo, roupinhas de um estilo, jeitinhos, trejeitos, pregadores, uma comunidade dentro da igreja bem adaptada ao mundo, bem acostumada, né, inserida, né? Porém, e aqui não é só usos e costumes, mas na essência, a essência não está aparecendo, a essência de Cristo, né? Isso a gente vê que não está aparecendo, né? E uma constatação, Bruno, e isso é fato, né? O cristão de verdade, ele precisa
dominar a palavra de Deus. Não precisa ser um teólogo, né? Mas ele precisa saber lidar com as escrituras, né? Hoje seria muito radical da minha parte dizer assim que eu não vejo a jovens com a Bíblia, porque a Bíblia hoje existe no dispositivo móvel, né? Se a gente quer ser radical, então tem que dizer assim, não, então vai pegar os rolos lá da antiguidade e vai carregar embaixo do braço, não é isso, né? Mas eu vejo que a gurizada, né, a nova geração, não vou dizer nem gurizada, não vamos aliviar a gurizada, mas a nossa geração, Bruno, muitas vezes tem o celular ali, né, mas não tem nenhum aplicativo de Bíblia. E o que acontece? Se você se insere dentro da palavra de Deus, se você é um leitor da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é o que nos sustenta. Ou seja, nós estamos fugindo da nossa essência e isso é extremamente perigoso. Perfeito, Paulo. E eu concluo esse teu comentário trazendo à luz da nossa lembrança as palavras de Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 15. Ele se refere a Timóteo como um obreiro, mas nós podemos entender que, à luz disso, o obreiro é todo aquele homem e mulher que se submete a fazer a obra de Deus, não é verdade, Paulo? E qual é o dever desse homem e dessa mulher que se submete a fazer a obra de Deus? Se apresentar a Deus como quem não tem do que se envergonhar. E exatamente o que tu falou, a parte final desse versículo, e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Paulo, não adianta somente manejar, a gente tem o compromisso de manejar bem a palavra de Deus, Paulo. É verdade, é verdade. E o manejo, né, Bruno, quando você maneja com o intuito de entrar para dentro das escrituras, né, eu adoro uma frase, Bruno, que até a gente se torna repetitivo, né, mas eu adoro uma frase de um pastor que uma vez me disse, né, disse para nós, assim, num congresso, né, olha aqui, pessoal, essa aqui é a Bíblia, ele mostra assim, né, essa aqui é a Bíblia, mexa com esse livro, que esse livro vai mexer com você, né. É fato, se você é leitor da Bíblia, Amém. Se você começa a comer das escrituras sagradas, ela vai mexer com você, não tem. Porque assim, se você segue na internet, na rede social, um seriado da Netflix da moda, se você segue, você você acaba se inserindo naquele contexto, né? As escrituras sagradas é a mesma coisa, porque as escrituras sagradas é a palavra viva do nosso Deus. Então, se você mexer com Amém. A palavra, ela vai entrar na sua vida e você vai ser, consequentemente, você vai ter diferença, né? Amém. Paulo, então, vamos ao tópico. Deixa eu ver aqui, Paulo. Ao tópico 3, então. Podemos ir direto ao tópico 3. Já falamos um pouco do tópico 1, falamos um pouco do tópico 2. Vamos pular ali o subtópico 3, né? E vamos direto ao tópico 3 para a gente poder concluir dentro do horário. Pode ser, Paulo? Certo, vamos em frente. Deus exige santidade do seu povo. Vamos lá. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separados do mal. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizera esta obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que este recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo.
Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema, ou amaldiçoado, há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos, até que tireis o idólatra amaldiçoado no meio de vós. O pecado, então, foi descoberto, desarraigado. Então disse a Josué o Senhor: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho te dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo na sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Paulo, temos 3 exemplos aqui, né, que Deus abençoou o seu povo porque o povo se santificou, e temos um 4º exemplo aqui, né, ou melhor dizendo, um único exemplo que, dos 4, que fala quando Israel, né, descobriu que tinha alguém que estava, né, indo contra os mandamentos, né, e a santidade de Deus, Deus pesou a mão sobre Israel para que eles pudessem compreender, então, né, a verdade que eles estavam lidando com. É interessante, né, Bruno, que o mal ele vai até um certo ponto, né? Não existe pecado que passe encoberto aos olhos do Senhor, né? O mal ele vem à tona mais cedo ou mais tarde, né? Ou ele acaba sendo descoberto, né? Ele acaba tendo a sua consequência, né? E aqui tem exemplos, né? Aqui na cidade de Ai, né? Agora me foge aqui para a gente não gastar, o tempo já é exíguo, mas se eu não me engano, um dos guerreiros pega despojos de guerra, se eu não me engano, e não comunica a Josué. Se eu não me engano, foi essa a falha que ele encobriu, né? Ele pegou algo ali que não era para ter pego e não prestou contas, né? Se eu não me engano, foi isso, né? Eu fico devendo aqui, até deveria ter pesquisado aqui, mas é só o que me ocorre na mente agora. E muitas vezes nós praticamos o mal, né, e não observamos, e até observamos e vamos, preciso resolver isso, né? E vai empurrando o mal com a barriga até que esse mal ele acaba vindo à tona, né? No caso de Israel ali, quando o povo havia conquistado Jericó, né, havia conquistado uma cidade poderosa ali. E aí eles olharam para Ai, não, aí se a gente conquistou a maior, a menor agora é consequência. Só que o povo ali vacilou, né? O povo ali, ele viu a bênção do Senhor e meio que se acomodou, meio que achou que ia ser fácil, né? E ali eles não vigiaram. E parece que foi, não só contribuindo, Paulo, eu não quis te interromper antes, me parece que foi alguma coisa relacionada com uma capa, né? Se eu não me engano foi. Eu teria que pesquisar aqui agora, né? Essa foi uma falha minha aqui, né? Pode concluir aí que eu até pesquiso. Pode concluir que eu pesquiso. Se for olhar, gente, assim, na realidade não seria... e aí que é interessante, né? Os nossos olhos, não, é só uma capa, é só um detalhe. Só que quando Deus está agindo, quando as coisas estão na direção de Deus, ele é perfeito, Deus não admite o pecado, Deus não admite falhas no seu gerenciamento, né? E vários personagens bíblicos, eles tinham chamados de Deus, né? Tinham ministério, tinham dons do Senhor, e eles acabaram, por estar flertando com o mal, né? Eles acabaram perdendo, né? A Sansão é uma prova disso. Sansão foi um nazireu, né, ungido do Senhor, que Deus usava ele, o Espírito Santo tomava o seu corpo de uma forma sobrenatural, que ele enfrentava os filisteus ali como se fossem formigas, né? Matava tudo, né? E enfim, ali defendia o povo. Só que Sansão começou a flertar com o mal, começou a brincar, né? Começou a achar que aquela velha expressão, não dá nada, né? Eu tenho domínio sobre isso. No momento certo eu saio fora. E foi se enredando. Quando viu, né, já era tarde demais, já estava preso, os olhos cegos,
e o Espírito Santo já havia se retirado da sua vida, né? E em tantos outros personagens, né? Aqui eu me lembro, Bruno, me ocorre agora um exemplo de que fazer o mal, né? Joabe, né? Joabe, o comandante do exército de Davi, né? Ele seguiu Davi desde a época que Davi era um fugitivo, desde a época que Davi se escondia nas cavernas. Foi um fiel súdito de Davi. Porém, as maldades que Joabe fez no decorrer de que ele era comandante do exército, né? Um exemplo, quando Davi dá ordem ali, não sei se você vai lembrar, quando Davi dá ordem porque o seu filho Absalão se revolta contra ele, ele diz para Joabe: Joabe, traz Absalão vivo porque ele é meu filho amado. O que Joabe faz? Joabe vai lá e mata Absalão, né? E tantas outras ordens que Davi deu a Joabe, e Joabe sempre fazendo do jeito dele, né? O que aconteceu no final da vida de Davi, né? Joabe já estava arquitetando tomar o lugar de Davi. A história nos mostra isso. Ele diz, né? Orienta Salomão, quanto a Joabe, tira ele de circulação, mata ele, né? Ou seja, tudo aquilo que Joabe arquitetou, todas as maldades que Joabe fez no decorrer da sua vida, a consequência lá na frente, ela acontece, né? Então, ou seja, não adianta o mal, nós podemos cultivar ele, nós podemos levar ele por um tempo até, mas vai chegar um momento que isso vai vir à tona, né? E quando a conta vem, meu amigo, a conta vem com juros, correções monetárias, e ela não faz parcelado, ela é à vista, é débito, é na hora, né? Então é importante nós pensarmos que essa consequência ela vem e vem com força, né? Exato, Paulo, com certeza isso, né? É certo, né? Porque a gente precisa, né, ter esse compromisso com a palavra de Deus. Só completando realmente, Paulo, é Josué 7:20, eu encontrei aqui, que Acã, né, ele fala da capa e de alguns utensílios de ouros, né, que Deus tinha mandado, né, eliminar tudo, né? Então era mais ou menos o que tu havia colocado mesmo, realmente. São 10h53, Paulo, a gente está se encaminhando então para a nossa conclusão. Nós temos alguns irmãos aqui, o pastor Josué entrou também, deixou seu comentário aqui, a irmã Margarete, o irmão Lourenço, o nosso querido amigo irmão Luciano Rocha, lá do setor Florida, também que Deus abençoe. Abraço. Os irmãos que estão nos acompanhando. Partimos então, Paulo, então para os finalmente da nossa lição. Vamos. E vamos ver aqui onde é que está aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, para a gente poder... Paulo, aqui, ó. O tópico 4, Paulo, eu vou direto ao final dele, por quê? Porque nós já fizemos, né, um comentário geral, podemos dizer assim. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, o que nós já comentamos aqui, né, Paulo? Nesta manhã. Sim. O tópico 2 mostra. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Aqui ele vai falar, né, sobre Asaf, né, e Malaquias. E nós podemos, então, Paulo, ali falar um pouquinho, então, do Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as mãos na minha inocência, né? Ficou profundamente perturbado, mas Deus ajudou a encontrar a resposta. Até quando? Ou até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia, eu estou contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Aqui, Paulo, a gente pode resumidamente dizer que para quem tem dúvida se vale a pena ou não consagrar-se, né, e buscar ao Senhor, aqui fica bastante evidenciado que vale a pena, não é mesmo, Paulo? Não, com certeza, né? Olhando assim aos olhos humanos, parece que o mal ele sempre prospera, né? Dá-se a ideia de que o mal, que os maus,
eles têm mais lucros, eles têm mais propriedades, eles têm mais riquezas, eles se dão bem. Porém, né, aqui o próprio salmista fala aqui, né, que no final, né, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O ímpio, né, aquele que pratica o mal, é somente para esse tempo. É somente para esta vida, né? Ele pode ter seus lucros, ele pode ter as suas propriedades, ele pode fazer todas as maledicências possíveis e impossíveis, né? Porém, a vida do ímpio, né? A prosperidade dos maus, ela é somente para isso aqui, né? Pode durar aí seus 70, 80, 90, exato, pode chegar a 100 anos com sorte, né? Porém, acabou-se numa centena de anos. E aqui, o que Deus tem para nós, né, é a eternidade. Se você acha que 100 anos é muito, o resto, 1.000, 2.000, 3.000, não sei, aí foge a nossa concepção humana, é o que Deus tem nos prometido. Então, vale a pena você, de uma certa forma, passar muitas vezes por bobo, vou usar esse adjetivo bem simples assim, né? Vale a pena você você ter o rótulo ali de que é passado para trás, de que você não prospera, de que isso, de aquilo. Mas assim, irmãos, o próprio Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vão prejudicar vocês, no mundo vocês serão deixados de lado, no mundo vão passar vocês para trás, no mundo vão pisar em cima de vocês, né? Só que o próprio Jesus foi pisado, o próprio Jesus foi castigado, ele foi humilhado, ou seja, nós somos cristãos, né? Então, o nosso legado é esse, mas há algo muito maior ao final dessa caminhada. Então, que nós venhamos realmente a passar por todas essas dificuldades, todos esses dissabores, né? As propostas tentadoras, por mais tentadoras que seja, né? Chega ao final, nós bem sabemos, porque a Bíblia já nos ensinou, e nós vemos exemplos de pessoas que tiveram uma vida bem tranquila, uma vida próspera, uma vida, aos olhos humanos, parece que gostosa, né? Aos olhos humanos parece que atraente, mas que ao final dela o caminho é de perdição, né? Então que nesta manhã nós venhamos realmente a entender, né? E a fazer o possível e pedir graça para Deus. Senhor, me aparta do mal. Senhor, o mal ele está no meu coração querendo formar uma ideia, querendo formar um ato. Senhor, me ajuda a vencer o mal, porque nós sabemos que aquele pecado que é gostoso no primeiro ato, aquele pecado que ele é atraente aos olhos, né, no final é a nossa perdição. Então que nesta manhã nós possamos entender, e Israel na sua história provou, né, tem provado disso e ainda vai sofrer muitas consequências pelo fato de não se apartar do mal, né? Oxalá que nessa manhã a gente possa entender, né, que realmente nós precisamos andar apartados do mal, não porque somos bons, não é porque o mal nos leva, né, realmente a um caminho de perdição, a um caminho que não tem volta, né? Por mais que as misericórdias do Senhor nos alcance nesta terra, né, mas tem maldades que muitas vezes nós colhemos, né, que vai ficar o legado, que vai ficar a história, que fica a cicatriz. Então, se essa manhã você tem a oportunidade de sanar esse mal que atrapalha a sua vida espiritual, né? Você vai ver que muitas coisas vão prosperar na sua vida, né? Muitas vezes nós não precisamos fazer certos sacrifícios para Deus. O próprio Deus fala, muitas vezes, não é sacrifício que ele quer apenas uma vida íntegra, né? Então, que nessa manhã nós possamos entender, né, e colocar em prática para podermos realmente seguirmos essa jornada. Amém, Paulo. E com isso a gente conclui aqui com a última frase. Aleluia. Vale a pena viver na
vontade de Deus. Verdade. Nós precisamos ter isso em mente, né, Paulo? Que tudo isso que foi colocado aqui, renunciando a tantas coisas, não deixando se influenciar pelas pressões externas, tudo isso vale a pena e vai valer muito mais uma eternidade, né, Paulo? É verdade, né? Não, a gente precisa. Ali até tinha uma imagem, né, do demônio, de Satanás, né, atirando dardos malignos, né? Tinha um slide ali, né? E ali, né, em Efésios, né? Fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dardos inflamados do inimigo. E eles vêm, né? Porque cada um tem um ponto fraco, cada um tem o calcanhar de Aquiles ali, né, uma parte sensível, né, seja na questão financeira, seja na conjugal, cada um tem um ponto fraco, e o nosso inimigo, infelizmente, sabe onde é o nosso ponto fraco, né? Então, que nós possamos, nesta manhã, estarmos fortalecidos, né? Aquilo que o apóstolo Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, dos amigos, né? Aí o Rodrigo Moreira, aí, nosso companheiro aí, líder da região 12 aí dos jovens. Que Deus abençoe aí, Rodrigo, tua vida, ministério. E a todos que Deus abençoe, né? E somos servos aí no que pudermos sempre servir a Deus juntos aí, vai ser um grande prazer e alegria. Amém. Paulo, muito obrigado, Deus te abençoe. O Paulo, assim como eu, na verdade, isso é muito natural, né, Paulo, no decorrer dos dias. Tanto o dirigente da escola essa semana, que seria uma outra pessoa, não seria eu, como comentarista, que não seria o Paulo, seria um outro irmão, não puderam, né, estar, né, aqui nessa manhã, né, compartilhando aí, tiveram, né, alguns compromissos aí e não puderam, mas nós agradecemos a Deus pela vida deles também, porque eles são companheiros que estão sempre juntamente conosco. Fica o nosso abraço a eles. E o meu muito obrigado para ti, Paulo, né, que nos trouxe, então, né, esse comentário, esse entendimento da palavra de Deus nesta manhã. E o Paulo é uma pessoa que a gente pode ligar no domingo de manhã, 8 horas, e ele aceita se precisar, né? Então a gente fica muito grato pela tua vida, Paulo. Não, é muito um prazer. Obrigado, viu, Paulo? A Deus, né? A gente está aqui para servir a Deus e é um prazer sempre ter esse momento que a gente pode, porque é interessante que aqui a gente está, à medida que a gente vai comentando, o Espírito Santo vai colocando, vai relembrando, vai nos ensinando, a gente vai aprendendo junto, né? Claro, a exceção de assuntos quando se trata de patologia e algo mais profundo, né? Que aí quando liga domingo de manhã a gente se assusta um pouquinho, né? Mas graças a gente está aí para servir, né? E realmente que possamos ter, quando tudo isso voltar, né? Que possamos investir mais como cristãos de estar na escola bíblica, né? Eu vou fazer um propósito com Deus assim de fazer o possível para estar na escola bíblica presencial quando tudo isso voltar, porque é isso que nos faz crescer, né? Eu sou músico, eu adoro louvar, eu adoro. Hoje eu vou estar tocando na Matriz com orquestra, mas nada como você ler a palavra, como você comer a palavra, como você parar para ouvir o ensinamento da palavra, que é a palavra e a oração que vai nos sustentar, né? Claro, a adoração, isso ela é eterna, vai para o céu, mas nesse momento da nossa vida, a palavra é que vai fazer com que nós venhamos realmente a seguir nessa jornada. Então, a escola dominical, para isso, se não é o melhor momento, é um dos melhores, e nós precisamos, Bruno, incentivar a nossa família e os nossos irmãos a estar, né, seja aqui ou seja no presencial quando voltar, a investirmos mais no conhecimento para a verdade prática, nós termos mais firmeza, pisarmos passos mais sólidos, né, rumo ao céu. Né? Que Deus abençoe a cada um. Obrigado, Bruno. Conte sempre com a gente aí, né? E serviremos a Deus aí até que ele ficar. Amém. Obrigado, Paulo. Então, um abraço a todos os irmãos, o irmão João Luiz, a irmã Najar, o irmão Luciano, o irmão Éder, o irmão Lourenço, o irmão Rodrigo. O Rodrigo e o Luciano, eles
O Rodrigo ainda a gente não conseguiu se acertar, Paulo, para ele ministrar aqui. O irmão Luciano já ministrou o trimestre passado, mas agora, assim que der, eu vou convidá-los de novo e eles vão ministrar para nós, porque os dois são bênção, dispensam comentários, né, Paulo? A gente conhece muito bem, né? Né? A gente pode sentar, ouvir e aprender tanto um como com o outro tranquilamente. Mas então somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e assim nós estaremos despedidos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por este abençoado período em que estivemos estudando a tua palavra e que o teu nome seja sempre glorificado. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da salvação e por tudo que o Senhor tem feito por nós, embora não fôssemos merecedores, a tua graça nos alcançou. Santificado seja sempre o teu nome em nosso meio e que a tua vontade seja, Senhor, soberana em nossas vidas. Que tenhamos domingo de paz, abençoado e todos os mais afazeres que o Senhor seja sobre nós. Muito obrigado, Deus. Amém. Paulo, Deus te abençoe. Um bom domingo a todos os irmãos. E às 19 horas nós estaremos ao vivo com uma live da nossa igreja. Estamos com 2 lives de adoração. Nós já estamos com os lugares preenchidos na igreja para hoje à noite, mas você que queira nos acompanhar, às 19 horas nós estaremos voltando aqui. Deus abençoe e grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.